Tudo bom, pessoal? Bom dia. Conforme eu prometi para vocês, eu estou agora fazendo o vídeo de revisão para a prova que vocês vão fazer hoje à noite. E a matéria que eu vou tratar com vocês é a forma de usar a perspectiva sociológica de funcionamento de grupos de Durkheim para o funcionamento de grupos de trabalho, grupos no ambiente institucional. Então, vamos partir primeiro para o mais simples. Ele tem uma percepção que coloca o seguinte: as pessoas têm um comportamento quando elas estão dentro do grupo, qualquer grupo que seja, e as pessoas têm um outro comportamento totalmente diferente quando elas estão fora desse grupo, ou de qualquer outro grupo. Então, o que nos interessa primeiro, né? Comportamento coletivo não tem nada a ver com comportamento individual, são duas coisas diferentes. Traduzindo isso para o dia a dia, gente. Não adianta ter um bom currículo, não adianta falar bem, não adianta saber muita coisa, saber a matéria, saber o trabalho, porque a gente nunca sabe como que essa pessoa vai se comportar quando ela estiver dentro de um grupo. A dinâmica que ela vai ter, a forma que ela vai se integrar, a gente só vai saber quando ela estiver dentro do grupo. Então, em outras palavras, a soma das partes não é igual ao todo. Então, mesma coisa, né? Você pode ter uma série de bons funcionários que, quando eles estão juntos formando um grupo, formam um grupo péssimo. E o contrário também, você pode ter pessoas assim não tão bem qualificadas, não tão competentes individualmente, que como grupo elas se integram muito bem e produzem muito mais do que se esperava delas. Então, primeira coisa que eu quero marcar com vocês: comportamento coletivo é uma coisa, funciona de um jeito, e comportamento individual é outra, totalmente diferente, e que a gente só entende o coletivo quando a gente olha para o coletivo. Pronto. Não adianta olhar para as partes separadas, vocês não vão entender como é que o grupo funciona quando ele estiver junto. Então, essa é a primeira parte, ok? Vocês costumam olhar para vocês mesmos, para os colegas, vocês costumam raciocinar dessa forma, mas não quer dizer que isso vai formar um grupo bom e que vai integrar e que vai trabalhar bem. Segundo ponto, a questão das consciências, das formas de raciocínio. E aí foi até aquela hora que eu fiz aquele desenho no quadro, né, da cabeça da pessoa, mostrando uma divisão e tudo. Significa que a gente tem, na nossa forma de pensar, a gente tem raciocínios, ideias lógicas que são coletivas, ou seja, elas estão seguindo regras de grupo, elas estão seguindo orientação de grupo, tentando seguir ou então tentando desobedecer. Lembra daquele exemplo que eu dei do sujeito que resolveu andar sem roupa só para irritar os outros, né? Ele só fez isso porque ele sabia que ele irritava os outros. Porque se fosse um lugar que ninguém tivesse nem aí, ele ia ter que arrumar outra coisa para irritar os outros. Então, o que interessa? Consciência coletiva, que é aquele tipo de raciocínio que a gente tem, que é relacionado com o grupo, que é direcionado ao grupo, é uma coisa. Todo mundo tem, ou mais ou menos. Isso aqui nos interessa ver se essa consciência coletiva ela está ocupando um espaço maior ou menor no raciocínio das pessoas, dos trabalhadores, enfim, de um grupo específico. Mas de toda forma, todo mundo tem essa consciência coletiva, ou seja, o tipo de raciocínio que é orientado pelo grupo, ou que a pessoa tem para irritar o grupo, de toda forma que tem o grupo como referência. Agora o Avast abriu aqui uma telinha irritar, tem atrapalhado o vídeo. Vamos embora, vamos continuar. O outro, gente, é a consciência individual. Então é aquilo que a gente pensa, escolhe, prefere, faz, que não tem ninguém como referência, só a gente mesmo. Então, você não está fazendo para agradar ninguém, você não está fazendo para irritar ninguém, você está fazendo porque você quis, ou porque você prefere, é uma coisa que não tem nada a ver com ninguém. Também temos essa consciência individual. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, mas todo mundo tem consciência individual, que é o tipo de raciocínio que tem a ver só com a gente, com ninguém mais, com o grupo mais. Não pensem, gente, que tudo que vocês estão pensando é ligado à consciência individual, não. Muitas vezes você acha que você quer uma coisa, você acha que é uma preferência sua, mas aquilo ali foi colocado pelo grupo. Por exemplo, muitas vezes a pessoa compra um carro
caro, fica em dívida aí 60, 72 meses, mas não é porque ela gosta do carro, porque ela queria o carro, não. É porque ela quer mostrar para os outros. Então, se ela quer mostrar para os outros que ela está com dinheiro sobrando, coisa que ela não está, ela quer mostrar para os outros que ela está próspera, que ela está rica, que ela está feliz, na verdade ela não comprou esse carro para ela comprou esse carro para mostrar para o grupo. Entenderam, gente? Você acha que você comprou para você, que é porque você queria. Na verdade, é um raciocínio que você tem e a referência é o grupo. Você fez aquilo ali para você mostrar para as pessoas que você está bem, que você está próspero, porque todo mundo sabe que, via de regra, né, um carro é uma indicação disso. Então, ponto. Vocês tenham atenção nesse ponto, que nem sempre aquilo que a gente acha que é individual, nem sempre é. Algumas vezes é um raciocínio que é ligado ao grupo e que a gente não percebeu que é ligado ao grupo. Então, vocês façam esse filtro aí. A partir disso, gente, do que a gente pensa do ponto de vista coletivo e do que a gente pensa do ponto de vista individual, a gente tem aqueles dois perfis que eu falei para vocês, né? Um funcionário, um trabalhador que ele tem uma consciência individual mais destacada, ou seja, ele vai ter ele mesmo como referência mais. O que significa? É uma pessoa que é mais, assim, tem um raciocínio mais livre, ela pensa mais por conta própria, ela não procura tanto assim uma referência no grupo para saber se ela gosta ou não gosta, se ela quer ou não quer. Então é uma pessoa que raciocina de uma maneira mais livre, mais solta. É um perfil de funcionário, né? E pelo outro lado, aquela pessoa que tem a consciência coletiva ocupando um espaço maior, ela vai buscar referência mais no grupo para saber o que é certo, o que é errado, o que ela faz, o que ela não quer, o que é bonito, o que é feio. É uma pessoa que é mais orientada para o grupo e menos para ela mesma. Esse tipo de pessoa vai ter um perfil mais executivo. Então, aquele ponto que eu falei com vocês, não existe um melhor e um pior nesses dois perfis, nesses dois tipos aí de consciência que tem dentro da cabeça da gente. Não existe um melhor e um pior. Existem diferentes. Os dois são diferentes e cada diferente serve para uma função diferente. Então, se você precisa de alguém para uma função mais executiva, quer dizer, conseguir que o trabalho seja feito, você vai escolher alguém que tem um perfil mais voltado para o grupo, ou seja, consciência coletiva ocupando um espaço maior. Se você precisa de alguém que seja mais criativo, inovador, que saiba enxergar além do que a maioria está vendo, você vai escolher alguém com a consciência individual predominando. Esses dois perfis são importantes para a gente. Pensando que o perfil errado no lugar errado é um problema sem tamanho. Ok? Bom, já foi o ponto número 2, né? A questão do comportamento individual e coletivo, e depois a questão dos perfis que vão derivar disso, né? Da forma que a gente vai raciocinar e os perfis que vão derivar disso. Terceiro ponto, gente, e é a coisa que mais interessa a gente, é o seguinte: vamos supor um grupo que ele está formado por várias pessoas com a consciência coletiva. Então, as pessoas que se orientam pelo grupo, as pessoas que pensam mais coletivamente, que elas buscam referência no grupo, elas nem têm muito assim uma coisa de querer inventar moda, não. Elas procuram aquela referência de certo e errado, do que faz e do que não faz, e elas vão tentar seguir aquilo ali. Um grupo desse tipo, gente, as pessoas cooperam, as pessoas se ajudam, as pessoas trabalham direitinho. Mas a força que leva as pessoas a se ajudarem, aquilo que leva as pessoas a ajudar uma outra, é o seguinte raciocínio. Então, esses dois raciocínios aqui é que eu vou cobrar. É o que leva a pessoa da consciência coletiva participar do grupo, ajudar o grupo e se integrar. Qual força? O que passa na cabeça dela para ela poder se integrar ao grupo e fazer o grupo funcionar? É a semelhança. Aí lembra que eu escrevi no quadro, né? Solidariedade mecânica, que é o nome da coisa, o que significa que é uma solidariedade por semelhança. O que significa? Como as pessoas pensam mais coletivamente, elas buscam essa referência no grupo e elas se identificam muito uma com a outra.
Elas não ficam com aquela preocupação assim, né, de ser diferente, de se colocar de uma maneira diferente. Elas querem ser iguais, elas são iguais. Geralmente, quando você forma um grupo de pessoas iguais, assim, é para executar uma mesma tarefa ou tarefas muito parecidas. Então tem essa questão do trabalho também, né? Tarefas parecidas vão reunir as pessoas com a consciência coletiva, ou seja, solidariedade mecânica. Então, ó, consciência coletiva, ou seja, pensar no grupo, reúne pessoas da solidariedade mecânica, que significa solidariedade por semelhança. Se escrever na prova mecânica ou por semelhança, eu aceito do mesmo jeito. Então, o que leva uma pessoa a olhar para a outra e ajudar a outra, complementar o trabalho dela e se integrar? É essa semelhança que elas têm entre si. E que geralmente ocorre quando as pessoas fazem tarefas parecidas. Assim, né? O grupo inteiro faz tarefas parecidas. Beleza. Deu certo, as pessoas trabalham juntas, o grupo está integrado, funciona direitinho, por uma questão de que uma se identifica na outra. Uma olha para a outra, ela consegue sentir os problemas da outra, saber o que a outra está pensando, elas acabam muito parecidas. Por outro lado, gente, né, a outra metade, então vamos pegar a pessoa que tem a consciência individual predominando, ou seja, ela pensa mais em termos dela mesma e nem tanto com a referência no grupo. Geralmente essas pessoas vão ter um perfil assim, mais inovador, mais de achar soluções, vão pensar um pouco mais fora dos limites do grupo. Beleza. Como é que você junta um monte de gente com esse perfil que pensa mais nela mesma e bota todo mundo para trabalhar junto? Isso aí, gente, outro dia até um aluno me perguntou no corredor da faculdade, um aluno meu do ano passado, né? Ele até me perguntou pedindo para lembrar dessa matéria. É exatamente isso. Não quer dizer que essas pessoas não conseguem trabalhar em grupo, não. Elas conseguem sim. A questão é que o raciocínio delas para trabalhar em grupo é diferente. Então, o que acontece? Elas pensam primeiro nelas mesmas, o que elas têm para ganhar para poder entrar nesse grupo. O que elas têm para ganhar para poder ajudar esse grupo. E a partir do momento que elas vejam isso, né, que elas têm um ganho pessoal de participar desse grupo, aí elas participam, colaboram, ajudam, feito qualquer outro. A diferença, então, é o que passa na cabeça de cada perfil desse para levar a pessoa a integrar o grupo, cooperar com o grupo e fazer a coisa funcionar. Então, quando a pessoa tem consciência individual predominando, ela vai pensar nela mesma, né? E ela vai acabar gerando a solidariedade orgânica, ou seja, solidariedade por complementação. Então, essa ideia de pensar em mim mesmo primeiro, o que eu ganho para colaborar com esse grupo, é a ideia de complementação. Então, eu não consigo gerenciar uma empresa sozinho, eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu preciso de outras pessoas trabalhando comigo, mesmo que eu não goste delas, mesmo que eu não esteja nem aí porque elas estão pensando como é que é a vida delas, não estou nem aí. Mas eu preciso delas, elas precisam de mim, então é melhor que a gente trabalhe junto. É racional, é inteligente que a gente trabalhe junto. Então, essas pessoas que têm o perfil da consciência individual, em primeiro lugar, elas acabam cooperando também, acabam funcionando em grupo também, só que por um motivo diferente. Isso é muito importante, gente, porque o que a gente fala com as pessoas vai dar um resultado ou não. O que a gente fala com as pessoas vai fazer com que elas entendam o que a gente está falando ou não. Então, se você souber o perfil que a pessoa tem, né, nesse individual ou coletivo, você sabe como é que você fala com ela até na hora de conversar. Então, aquela história que eu falei. Pensa no fulano, coitado, tem família e está precisando de ajuda. Isso aí vai funcionar para quem? Para a solidariedade por semelhança. Que aí você se coloca no lugar do fulano, coitado, não, eu também tenho família, realmente eu não queria passar por essa situação. Vai lá e ajuda, e integra a equipe e faz um sacrifício em nome da equipe. Agora, no caso da consciência individual, ou seja, da solidariedade orgânica, que é por complementação, isso aí entrar por um ouvido do sujeito, sair pelo outro. Não está nem aí para isso. Se coloque no lugar do outro, ele tem família, nem aí. O que ia funcionar? Você fazer a referência
aquela pessoa que você está falando. Olha, pensa bem, hoje é o fulano que está precisando de ajuda dentro da empresa, dentro da equipe. Se o trabalho dele vai mal, isso afeta todo mundo e afeta você também. Então, ajuda ele agora, que você consegue manter o grupo funcionando, e isso é melhor para você. Tem que ter um trem mais incisivo, assim, ó, isso é melhor para você. Essa que é a ideia. Isso faz toda a diferença, gente, entre as pessoas escutarem o que vocês estão falando e vocês conseguirem, né, ter um diálogo e ter uma influência ali dentro do grupo, ou você ficar ali falando igual todo mundo, de qualquer jeito, e enfim, né, fazendo barulho igual a maioria das pessoas. Então, só para a gente fechar aqui, consciência individual leva a pessoa, né, primeiro a pensar tendo ela mesma como referência e não tendo o grupo como referência, o que significa que essas pessoas, para trabalhar em grupo, elas vão pensar primeiro nelas mesmas e como que elas podem sair ganhando a partir da colaboração nesse grupo. E aí você tem essa solidariedade orgânica, ou seja, solidariedade por complementação. E, pelo outro lado, a solidariedade mecânica, ou seja, por semelhança, que acontece com as pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro, elas conseguem pensar como o outro, pensar igual o outro, ter ideia parecida, e ele fica com dó do outro, ele, não, realmente eu vou ajudar, que é melhor para ele, coitado, eu não ia gostar de passar por isso e tal. Então, é a solidariedade mecânica por semelhança, que ela vai predominar nas pessoas que têm a consciência coletiva em primeiro lugar. Então, elas pensam em termos de grupo, elas raciocinam em termos de grupo e é assim que elas se orientam, né? Assim que elas pensam. Só a última coisa rapidinho é que na base disso tudo você tem as funções diferentes. Então, pessoas que vão fazer funções parecidas, né? Um grupo, como é que a gente identifica isso quando a gente está vendo no dia a dia, né? Pessoas que grupos assim que fazem uma tarefa muito semelhante, 10 pessoas ali fazendo numa posição, fazendo uma tarefa que é muito parecida. Geralmente é melhor que você tenha as pessoas com consciência coletiva e o mais provável é que essas pessoas desenvolvam a consciência a consciência coletiva, né, e a solidariedade mecânica, ou seja, por semelhança. Agora, pessoas que fazem tarefas muito diferentes ali dentro do grupo, você tem um contador, você tem um advogado, você tem um administrador, você tem quem for mais lá que for preciso, alguém da área de TI, todo mundo ali junto num grupo, mas cada um fazendo uma função muito diferente do outro, o mais provável é que elas tenham o perfil mais individual, ou seja, consciência individual em primeiro lugar. E para poder trabalhar em grupo, cada um pensa primeiro naquilo que ela vai ganhar, aquilo que ela vai sair ganhando, e depois, né, ela acha motivo para colaborar com o grupo e aí ela colabora com o grupo. Ok, gente? Tá tudo explicado para vocês? Então, até semana que vem, já devo trazer a prova para vocês corrigida, e não deixe de dar uma lida no material antes de ir para a faculdade. Tudo de bom para vocês, gente. Bom final de semana.